Entra no ar agora o Sindi Mais Forte, o podcast de informação e opinião do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, o Sindiforte. A cada 15 dias, um novo programa estará no ar. Sindi Mais Forte, em defesa do servidor público de mãos dadas com o funcionalismo público de Fortaleza. Embarque nessa! Olá pessoal, estamos de volta para a segunda parte do episódio em que a gente está conversando e dialogando com o presidente do Sindiforte, o Eriston Ferreira, recebendo o Gabriel Aguiar, o Gabriel Biologia, que é o vereador mais votado nas eleições de 2024 em Fortaleza, o vereador mais votado, né? Lembrando do gênero. Sim. O Gabriel recebeu 30.682 votos, né? Foi uma votação expressiva, porque ele teve uma atuação bastante destacada, né? No seu primeiro mandato, depois de ser eleito com 9.888 votos na eleição de 2020. E a gente está voltando aqui para esse segundo bloco, para trazer para vocês um novo papo agora sobre a questão referente ao meio ambiente. Deixa eu fazer uma pequena descrição aqui, né, um breve perfil daquilo que a gente encontra, inclusive, na internet, né? Gabriel Aguiar é biólogo, é mestre em Ecologia e Recursos Naturais pela UFC, é ambientalista engajado desde a adolescência e ama o que faz, né? Dedicou os últimos anos da vida ao estudo das diferentes formas de vida da natureza e ao convívio ecológico entre elas e as pessoas. Nesse sentido, Gabriel, eu queria até lembrar, né, que uma das suas principais lutas é pela preservação do maior parque em área urbana, né, do hemisfério sul, não, mas da América do Sul, né, que é o Parque do Cocó e o Rio Cocó. E eu sei que você tem uma luta também bastante intensa ali na região da Sabiaguaba, né, para preservar muitas áreas que estão sob intenso ataque da especulação imobiliária. Eu queria te deixar à vontade aqui para que a gente pudesse iniciar esse diálogo a respeito do meio ambiente por aí. Perfeito. E antes de tudo, mais uma vez, obrigado pelo convite, né, aqui no Sindi Mais Forte, essa segunda parte da nossa conversa aqui com o Eriston. E, de fato, você fez uma descrição muito boa, né? Assim, a gente tem o Rio Cocó, né, o Parque do Cocó, como uma coluna vertebral ambiental da cidade de Fortaleza, né? Fortaleza é uma cidade que se desenvolveu entre 3 rios, né? O Rio Pacuti, o Rio Ceará e, no meio, o Rio Cocó. E esses rios, com seus afluentes, contribuintes, lagoas, somam mais de 105 espelhos d'água espalhados pela cidade. E no entorno desses cursos de água, né, rios, riachos, nascentes, lagoas, a gente tem o desenho da paisagem verde da cidade. Só para a gente poder entender melhor, quando você está falando de 105, a gente está falando de Fortaleza ou da região metropolitana? Só em Fortaleza, só em Fortaleza. 105 espelhos d'água que a gente ainda tem hoje. No passado eram muito mais do que isso, né? Imagine bem mais do que o dobro ou triplo no passado antes da ocupação da cidade, né? E uma ocupação bastante rápida e bastante recente. Fortaleza tem um boom populacional a partir dos anos 90, mais ou menos. Praticamente todo fortalezense, né? Se tiver nascido aqui, seus pais certamente vêm de algum interior, né? Ou seus avós no máximo, né? Mas a gente não tem caso de ter alguém que mora aqui, nasceu aqui, o pai também e o avô também. Então, é uma população de imigrantes. Todos nós somos imigrantes recentes, né, nesse território, e o meio ambiente sentiu isso, né? A gente alterou as condições ambientais muito rapidamente, né? Aumentamos a população da cidade muito rapidamente e as paisagens originárias foram desaparecendo, né? Então, perdemos 83% das dunas já da nossa cidade, mais de 85% da cobertura vegetal original, nossas lagoas nascentes foram aterradas, né? Então, o que existe hoje é um pouquinho do que um dia foi essa paisagem.
E esse pouquinho, ainda que seja pouco comparando com o que já foi um dia, é essencial para a manutenção da vida urbana aqui na nossa cidade. Se nós não tivermos o que sobrou, a gente vai ter severos problemas, mais ainda, né? De erosão da água da chuva, da água dos rios, da água do mar, de elevação da temperatura da cidade, de deslizamentos de terra, de enchentes no período da chuva, de incêndios no período da seca. Então, essa estrutura verde que nós ainda temos é essencial para os serviços ambientais continuarem existindo gratuitamente para a população. Caso contrário, a gente vai ter que investir bilhões em remediação daquilo que a natureza fazia de graça, né? E o Parque do Cocó é o centro disso. Mais de 40 anos de luta pela sua preservação, os primeiros movimentos ambientais, eu nem pensava em nascer ainda, né, como a gente fala, e já tinha movimentos sociais aqui. E com muita luta o parque foi criado, mas a luta aí deu um passo, mas ela não acabou, né? O Parque do Cocó ainda sofre desde do Palmeiras, né, que é uma parte muito esquecida do Parque do Cocó, a barragem do Palmeiras, de Anguruçu, até onde ele desemboca na sua foz entre a Sapiranga e a Sabiaguaba. Então, da sua nascente à foz são 46 quilômetros, né? Passa por vários municípios e em Fortaleza todo esse percurso que corta de norte a sul a nossa cidade. Todo o curso do rio tem que ser preservado e cuidado. Isso é um trabalho constante e tem antagonistas, como você colocou. Sobretudo, especulação imobiliária. Quando a gente ouve você falar a respeito dessa descrição, a gente consegue compreender como é importante a gente ter essa preservação. Vou fazer um recorte daquilo que você acabou de colocar e fazer para a gente poder, né, compreender, né, essa realidade. Quando você diz que para recuperar a gente gastaria bilhões, né? A gente está falando de que tipo de movimento e se há alguma possibilidade de a gente já tentar adiantar isso de maneira orgânica, ou seja, a partir da ação das pessoas que já moram aqui, por exemplo, né, as pessoas que moram em determinadas regiões da cidade, plantando algumas mudas de árvores originárias, né, que já existiam, alguma coisa nesse sentido. Até mesmo porque o que a gente tem, né, no Parque do Cocó é um recorte daquilo que a gente chamava de floresta úmida, né, a floresta originária, né, de todo o litoral brasileiro. Exato, perfeito. Bom, eu me refiro, quando eu falo do que nós teríamos que gastar se perdêssemos esses ecossistemas, eu estou me referindo aos serviços ambientais, né? O abastecimento dos nossos aquíferos, a barragem do Palmeiras, a barragem do Gavião, o lençol freático da nossa cidade, ele é abastecido 2/3 dele pelo Rio Cocó, né? É a maior bacia da nossa cidade. Então, é um serviço que o Rio Cocó presta de abastecer nossos reservatórios de água, né? A proteção das nossas casas, famílias, etc., das inundações, do avanço do nível do mar, das enchentes, é feito pelos manguezais, né? É feito pelas dunas, que são esponjas, né, que absorvem essa água. Então, se a gente perder a permeabilidade, a porosidade, esses ecossistemas, a gente vai ter muitos problemas de saneamento, de infraestrutura, de mobilidade urbana, de saúde pública, que terão que ser remediados. E a natureza faz isso de graça. Mas quando a gente vai ter que cobrir, a gente vai ter que pagar. Então a gente vai ter que investir milhões em infraestrutura de drenagem, fazer como as obras foram feitas, né, na Heráclito Graça, olha o preço disso, né? As obras de drenagem. Nem está pronto ainda, né? Começou e nem está pronto ainda. Aquela obra nada mais é do que, não chega aos pés, mas tentar reproduzir um pouco do que era Heráclito Graça no passado, que era um rio. O rio foi aterrado, e ele, na chuva, ele volta, e a obra multimilionária é para tentar voltar um pouco o que ele era antes da gente intervir. Isso é o que a gente chama de soluções estruturais, são caríssimas, né? A natureza ela nos dá as soluções não estruturais e são soluções baseadas na natureza. Então, descortinar os rios que estão enterrados e sepultados, como o Rio Pajeú, o Riacho Pajeú, né? Recuperar a mata ciliar dos nossos rios e riachos para eles terem estabilidade, manterem a calha do rio. Tudo isso é solução de saneamento básico, é solução de saúde pública, é solução que vai melhorar a mobilidade sem os alagamentos, né? Então, isso são soluções baseadas na natureza, bem mais baratas, bem mais eficientes, né? E que não avançam na destruição, pelo contrário.
É sempre aquela máxima de que é sempre mais barato prevenir, né? Seja na saúde, no meio ambiente, é sempre mais barato prevenir do que... E eu costumo dizer, né, imaginar, participei de vários encontros, inclusive de preservação ambiental. Na gestão passada da Intersindical, era o secretário de Defesa do Trabalhador e Meio Ambiente. Então, participei de alguns fóruns. Que legal. E quando a gente se depara com os números, eu queria trazer esse tema, a informação, o quanto é importante. Quando você se depara com os números, você... Rapaz, como é que eu não pensei nisso, né? Quando você começa a saber, por exemplo, quando tu fala da barragem lá do Palmeiras, eu tenho certeza que 99% ou mais da população não conhece aquela área, não conhece aquela barragem. Quando eu estive lá a primeira vez naquela barragem, eu, caramba, nós temos aqui um trabalho, né? um controle. E quando eu fui, já foi depois daquele episódio que teve alguns anos atrás, que a barragem rompeu e alagou várias casas lá. Bem grave. Gravíssimo, né, o que aconteceu, até porque a gente sabe que foi por uma irresponsabilidade. E quando eu vi a barragem, aí eu tive a dimensão do que aconteceu, porque eu não estive lá no momento, mas, rapaz, isso aqui, romper, isso aqui, essa água toda, imagina a população. E aí vem, mais uma vez, os gastos. Além de toda a mobilização social que foi preciso para atender a população naquela área, o trabalho importantíssimo, por exemplo, da Defesa Civil, que corre, né? E aí, mais uma vez, o servidor público está lá na Defesa Civil, está lá com segurança pública e tentar desviar tráfego, atendimento de saúde e tudo mais, que é o que a população lá, né, da periferia mais tem no serviço público, esse amparo. Então, a gente traz a importância, porque a natureza não negocia, não tem como negociar. Vamos, não traz tempestade nesse ano, não, chove só o tanto que a gente precisa, por favor. Não tem isso. Se a gente não cuida, a resposta é imediata, é a lei da física. Toda ação tem uma reação, e para a natureza é muito exato e não tem imediação. Se você não cuida, vai ter consequência. E se tem consequência, para resolver essas consequências é muito mais caro do que simplesmente cuidar, né? Então, é uma luta constante desse conflito de interesse econômico, da especulação econômica, que vence, às vezes, o debate por se mostrar fácil o que se ganha, porque é muito fácil de mostrar. Não, se a gente desocupar aqui essas dunas, como a questão lá da Sapiranga, nós vamos ter um crescimento do turismo, o emprego, vão ser tantos empregos, e eles conseguem numerar isso daí numa linha de convencimento. Mas é muito mais difícil você mostrar as consequências disso. Se você fizer isso, né, vamos ter esse prejuízo no futuro. Aí muitos políticos já pensam assim, eu não vou estar mais nem aqui, eu vou estar no outro canto. Sim. E aí quem tem que ter o trabalho de preservar, volta para os parlamentares conscientes, para os movimentos sociais, né, para o povo da cidade, que tem que se apropriar dessas informações, porque é quem vai sofrer com todas as consequências do mau uso do meio ambiente. Não é isso, Gabriel? Perfeito. É exatamente isso. Deixa eu aproveitar essa intervenção do Edson e colocar aqui para você resgatar aquilo que você denunciou no final da gestão do ex-prefeito, que você foi até as redes sociais e você falou, as pessoas estão trabalhando para desconstruir uma conquista em termos de preservação ambiental, alterando uma legislação que existia e que protegia e que agora ela ficou aberta, né? Exatamente. Eu queria muito que você recuperasse isso para falar com os nossos cyberespectadores aqui. Perfeito. Nós temos uma lei maior do município, né, que é o Plano Diretor Participativo, né?
E como o próprio nome diz, ele precisa ser participativo, né? O último plano diretor que nós tivemos foi de 2009, né? Da então prefeita, a Luiziane Lins. Sim. E esse plano foi bastante participativo, tanto do ponto de vista popular, né? Com encontros e fóruns territoriais, temáticos e de governança, quanto também técnico, né? Com geógrafos, biólogos, arquitetos e urbanistas que tecnicamente montaram o que a gente chama de zoneamento ambiental da cidade, né? Então, existem zonas especiais ambientais, zonas de interesse ambiental, zonas de recuperação ambiental, zonas de preservação ambiental. Cada uma delas tem uma tipologia de construção ou não, né? Então, nessa você pode construir só casas térreo, nessa pode até 5 andares, nessa aqui já não pode nada, tem que deixar a mata intocada, né? Então tem todo esse zoneamento. E essa lei foi aprovada em 2009 e está valendo desde então. E a ideia é o plano diretor ser atualizado a cada 10 anos, né? Então, a prefeitura anterior, o Sarto, né, contratou uma empresa para fazer o novo plano diretor, pagou mais de 6 milhões para essa empresa, ficou 2 anos fazendo reuniões, né, criou a comissão do plano diretor na Câmara Municipal e, em paralelo ao tempo que estava sendo gasto da população achando que estava contribuindo para o novo plano diretor, lá na Câmara Municipal, sem ninguém ficar sabendo, estavam alterando o plano diretor anterior, né? Até a virada do Réveillon, estavam alterando sempre retirando proteção ambiental, né? Então, cada alteração era uma nova área que a gente perdia, né? Foram incontáveis áreas ao longo dos 4 anos, quase toda semana a gente estava lá denunciando mais uma, e ao que você se refere, no finalzinho do ano, né, a gente perdeu 6 áreas muito importantes da cidade, áreas verdes, do zoneamento ambiental, no apagar das luzes da gestão passada. O que eles decidiram em relação a isso? Perfeito. Teve algumas delas, né, que o prefeito sancionou, o prefeito Sarto. Teve outras que ele fez um veto fake, né? Ele vetou e organizou toda a base dele, inclusive o líder do governo dele, para vetar o veto dele. Derrubar o veto. Então, para a imprensa, ele disse, eu sou contra e vetei. Quando chegou lá, todos os vereadores dele derrubaram o veto dele mesmo, né? Mostrando que era arquitetado, né? E nós perdemos essas áreas. Durante a campanha, o então candidato Evandro Leitão se comprometeu a revisitar essas áreas, né? Aí, uma delas em especial, ele se comprometeu a revogar, né, a perda da proteção e começou sua nova gestão honrando esse primeiro compromisso, revogou uma das 6, né, que era importante, a zona de interesse ambiental ali do Cocó, né, em cima do Parque do Cocó, chegando ali na Praia do Futuro, e restaram 5 áreas, né, que a gente perdeu naquele apagar das luzes, que ele ainda está analisando, e nós torcemos pela revogação, né? Então estamos nesse diálogo com o Evandro, com a prefeitura, na luta para conseguir a revogação desses retrocessos, né? E nós, servidores públicos, né, temos que apoiar, né? Temos que apoiar, ter esse olhar, porque é um tema importantíssimo, atual, o meio ambiente. Antigamente falava-se isso muito como uma ficção, como uma especulação, coisa de filme, né? Não é coisa de filme, vários filmes que falam de catástrofe, mas infelizmente, né, a natureza está dando a resposta. O aquecimento todo mundo. Eu até brincava assim, acho que o emprego mais fácil de ter em Fortaleza é ser meteorologista em Fortaleza, porque todo dia, o ano todo, é mínima 24, máxima 30, né? Na época, quando eu brincava disso aí, eu falava essas coisas. Hoje você chega a 34. Rapaz, nunca quando eu era mais novo, que se imaginava falar de Fortaleza com 32, 34 graus. E hoje é natural isso. Então, é perceptível. Né? É perceptível. Ano, né? E as consequências disso também. Então, você vê tudo que vem acontecendo de tempestades pelo mundo, né? O planeta é um só. Né? Não é, se a gente faz um mal aqui, as consequências não vão acontecer só aqui. Né? Acontece no mundo como um todo. E a natureza está dando sinais. Né? O fim do capitalismo pode vir por uma ação da natureza. Intrusão, né? De Gaia. Exatamente. Exato. E assim, pela própria natureza do serviço público, é justamente preservar
o mínimo de um ambiente habitável, e o meio ambiente é importante entrar, né? É importante que o servidor público se enxergue também como um defensor, né? Até porque no município não tem muitos órgãos voltados para isso, mas a gente tem, por exemplo, o IBAMA, né? Vários outros órgãos federais, servidores que prestam um serviço de proteção e tem esse olhar do meio ambiente, e a gente se soma, né, a esses colegas, servidores públicos também, mas em todos os aspectos é importante ter esse olhar do meio ambiente. Eu queria fazer coro aqui à fala do Ariston, né, destacar alguns grupos de servidores que são essenciais aqui. A gente tem a própria Guarda Municipal, né, tem uma Inspetoria de Proteção Ambiental, né, o IPAM, que tem um trabalho essencial de fiscalização, de poder, de polícia também nesses constantes flagrantes e crimes ambientais. A gente tem a AGFIS, né, que atua com ampla fiscalização também de crimes ambientais. A própria Defesa Civil tem um trabalho, como o Ariston já falou, central na prevenção, na contenção, na mitigação de desastres ambientais, né, de socorro, né? Então, servidores também da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, que também tem nos parques, nas UCs, e também no IPLAN, né? no Instituto de Planejamento do município, que também tem uma forte atuação ambiental. Todos esses são profissionais que precisam ser valorizados, reconhecidos, né? e como eu posso dizer, empoderados no seu trabalho, né? Porque às vezes os técnicos, os servidores, né, vão ter leituras e, por vezes, os interesses políticos acima deles passam por cima do trabalho técnico, né, e da atuação desses servidores. Né? Então, é muito importante que eles tenham voz, que eles tenham vez, sejam escutados. Né? E, Gabriel, você falou agora uma coisa muito importante, porque, assim, tanto quando a gente conversou semana passada sobre a campanha salarial, seja na matéria ambiental, a gente sabe que tudo se resume à prioridade e à vontade política. Sim. A gente está agora com um prefeito do PT, né, que historicamente se diz de esquerda, que é da classe, que é para defender os trabalhadores, que é para defender o meio ambiente e tudo mais. E, por isso, a expectativa de ter melhores decisões políticas durante essa gestão. E aí eu te pergunto, como é que lá, no formato que ficou agora a Câmara dos Vereadores, comparado ao mandato anterior, como você hoje enxerga assim, essa conjuração de forças de esquerda para que a gente possa fazer essa defesa? Você já deve ter conversado com o prefeito. Como você enxerga as dificuldades que a gente deve ter? Como o pessoal tem imposto, né? Você falou, olha, o prefeito cumpriu com esse compromisso, mas temos mais 5 áreas. Essas decisões, existe uma expectativa, um otimismo da gente disputar contra o capital, contra os empresários, contra esse campo que não tem zero preocupação com o meio ambiente, com o social, quer saber do lucro, do lucro, do lucro. Né? Essa disputa, esse cabo de guerra, como você enxerga hoje, a gente está melhor ou está pior do que os últimos 4 anos? Perfeito. Bom, existe, como você disse, uma superestrutura para além dos partidos políticos, né? Acima dos partidos políticos, de quem se coloca como direita, de quem se coloca como esquerda, que é a estrutura do capital, né? As empresas, os empresários, né? Essas entidades de iniciativa privada, elas vão dialogar com quem quer que seja o prefeito da vez, né? Às vezes apoiam todos em suas campanhas e candidaturas, né? E depois estão lá para cobrar o preço desse apoio, né? São conglomerados e lobbies da especulação imobiliária, das empreiteiras e construtoras, né? O mercado de um turismo mais predatório. Tem uma série de lobbies empresariais que vão estar ali, que são forças de retrocesso, né? De degradação da natureza, e que, por vezes, as prefeituras diversas vão atender. Aí é que a gente tem que ver a postura do líder do executivo, né? Existe uma agenda ativa que é mais fácil dos prefeitos fazerem, que é o quê?
plantar mudas, fazer eventos ambientais, fazer uma comunicação ambiental, discursos, né? É uma agenda mais fácil. A agenda para a gente ver de fato a posição de uma prefeitura, de um prefeito, é quando existe o conflito. E aí você vai autorizar a destruição dessa floresta para um evento A ou B, ou uma indústria A ou B, ou você vai negar e vai dizer, eu banquei essa pauta porque eu prefiro a floresta de pé do que atender o interesse desse particular. Do que um Fortal, por exemplo, né, destruindo a cidade. Pode dizer, Gabriel. Por exemplo, já que ele falou, esse é um exemplo, né? Um dos vários exemplos. Então, esse é um caso típico, né? Então, é o momento de tomar uma posição. Tem consequências para um lado ou para o outro, né? A gente está vendo nacionalmente também a tentativa da exploração do petróleo na foz do Amazonas, né? Sim. Então, são momentos decisivos, que aí é o momento que o líder tem que tomar um lado e bancar esse lado, para os prós e contras. Então, no caso da Câmara, eu diria, com a experiência desses últimos 4 anos, que está um cenário mais favorável, né? Eu coloco isso por quê? Porque quando a gente tem mandatos que defendem um campo democrático, eleitos, que estão articulados e diálogos, são pessoas que podem ser pressionadas pela contradição de não defender o meio ambiente. Quando tem o lado de lá, né, a extrema-direita ou lá dos antidemocráticos, eles nem podem ser pressionados por não defender o meio ambiente, porque essa é a propaganda eleitoral deles. Né? A flexibilização da legislação ambiental, o aparelhamento das instituições, a degradação da política nacional do meio ambiente é folhetim de campanha deles. Então, quanto pior tiver... Estava vendo a matéria do Trump fazendo propaganda do canudo de plástico. Ou seja, ele como você diz, é a propaganda deles, é a afronta. Não precisava ele dizer nada, mas ele faz questão de mostrar que está nem aí para o meio ambiente. O Trump ele é antiambiental. Ele decretou a proibição do canudo de papel para só ter de plástico. Isso é só uma provocação para ele dizer, olha, não me importo. Ele botou como um dos slogans de campanha, era o Drill Baby Drill, né? Que é perfure, bebê perfure, né? Ou seja, cavar petróleo o máximo que puder até a última gota. Então, a agenda dele é declaradamente antiambiental. Essas pessoas existem na Câmara, são mais ou menos umas 7, né? Sim. Pessoas negacionistas, antiambientais, que seguem essa agenda do Trump, que chegam lá com o bonezinho, né? Falando da fazer a América grande, esquecem até que o Brasil é América também, né? Então, então isso está ocorrendo, mas eu acho que a gente está bem mais forte para defender a ciência, defender o meio ambiente e a justiça social. Né? Mas aí eu vou mais a fundo agora. Essas decisões que o executivo toma é sempre, né, nessa disputa do lado de cá a população, interesse social, interesse do empresário, interesse dos amigos do prefeito, né, do seu grupo de apoio, da sua base da prefeitura, mas sempre a população existe um peso, né? Sim. Porque ele quer ser reeleito, então ele tem que agradar no mínimo ali a maioria. Nesse sentido, de conjuração de força. E aí vou entrar agora na questão do PSOL. A população, né, esse diz-me-disse da extrema-direita, principalmente, quer jogar toda a esquerda num bolo só. Não, tudo é a mesma coisa. Né? Aí o pessoal diz, o PSOL é um puxadinho do PT. Tudo que o PT quer, o pessoal... E a gente já viu que não é. Mas, assim, dentro da sua... Vou passar para você, um parlamentar do PSOL, responder essa pergunta até para os nossos servidores, que são nossa audiência. O PSOL é um puxadinho do PT, o Gabriel? Sempre que eu escuto essa pergunta, eu lembro da Luciana Genro, né? Falando puxadinho do PT uma ova. Né? Essa pergunta é muito boa e é importante para a gente resgatar, e eu acho que quem está assistindo a gente, ou que votou em mim, ou que não votou em mim, mas que acompanhou nossa campanha, sabe que todo e qualquer voto que nós temos é um voto ideológico, é um voto livre de alguém que viu a nossa campanha, nossas pautas, nossas bandeiras e disse, eu vou votar nele porque eu acredito no que ele está falando. E ponto, e só isso. Né? Por quê? Porque a nossa maior força, talvez única força, é a coerência. É a coerência dos nossos quadros, das nossas falas, discursos e, sobretudo, das ações com as bandeiras que a gente levanta. Né? E a gente sabe que um gestor que esteja no poder, do PT ou outro, ele vai sempre tender para a mediação. Né? Mediação de quê? Das forças que imperam sobre o seu governo. Então você falou muito bem, o Evandro está lá,
tem uma pressão do capital imobiliário e tem uma pressão dos movimentos ambientais da sociedade. Ele vai estar ali tentando mediar. Se o PSOL abrir mão, né, ou se distanciar da sua coerência de vínculo prioritário às suas pautas, né, quem dirige a gente é as nossas pautas. A gente deixa muito claro o que a gente defende. Se algo é defender o meio ambiente, os direitos humanos, a justiça social, nós vamos estar desse lado, seja quem estiver ali no poder. Se algo aumenta e aprofunda as desigualdades sociais, agride e ataca a natureza, vai enfrentar a nossa resistência e oposição naquela pauta. E quem confia na gente, confia porque sabe disso, né? Nós vamos estar do lado do meio ambiente e da justiça social. Se a gente perde isso e passa a colocar a nossa direção à frente, o vínculo com o partido que está no poder, a gente dissolve e perde o que nós temos de mais valoroso e o motivo de nós sermos reconhecidos, que é a coerência com as pautas. Então, por isso, eu acho muito importante sempre destacar que nós estamos, claro, juntos contra a extrema-direita, juntos contra o fascismo, contra um campo antidemocrático, contra desinformações, contra ataques aos direitos humanos, direitos trabalhistas, proteção da natureza, mas somos bastante diferentes porque eles têm um determinado vínculo e atuação e nós temos outro. E se nós não formos essa força que puxa o governo da vez para esse lado, quem será? Né? Ele vai ter muita pressão e tensão de um lado da especulação imobiliária e dessas forças do capital e não terá outra posição, outra pressão puxando ele, digamos, para a esquerda da maneira necessária. Então, a gente vai perder, na verdade, o prumo e seja no município, seja no estado, seja a presidência, a gente vai ter um descambamento disso para um governo que talvez sequer a gente possa colocar no espectro da esquerda. Aí a gente... Infelizmente, a gente está chegando ao final da nossa transmissão. Vamos continuar. Mas o presidente tem mais uma colocação aqui. Não, vamos provocar mais um pouquinho. Depois tu corta essa parte. Depois faz um corte. Voltando aqui, mas enfim. Gabriel, vou te provocar mais ainda agora. A gente entende isso, né? Para quem acompanha a boa política, compreende muito bem e consegue enxergar nitidamente as diferenças que você colocou aqui, mas às vezes nem todo mundo tem todo esse acúmulo Sim. de fazer para ter a capacidade de fazer essa distinção. E aí tem certas coisas, tem certas coisas que acontecem que dificultam ainda mais. E aí é onde eu vou lhe provocar. Como você e o partido estão lidando, por exemplo, com essa situação do presidente do PSOL estar fazendo parte da gestão do Evandro, assumindo um cargo e colocando em xeque justamente isso que você acabou de colocar, todo esse posicionamento. Né? Então, assim, a gente sabe que o partido ele é dinâmico, é feito por pessoas e que não tem controle da decisão das pessoas, mas como um todo o partido, né, é soberano no sentido de passar essa mensagem, não perder o seu caráter, não perder os seus valores, e isso nos preocupa, né? E a sociedade quer entender isso, né? Então, o que é que você tem a dizer sobre essa situação, né? Desse alinhamento, tanto a nível de Estado, como a nível de prefeitura agora, de ter dirigentes do PSOL assumindo cargo dentro da gestão. Bom, eu já falei abertamente sobre isso, né? E acho importante colocar a minha posição, que minha posição particular como militante do partido, como parlamentar também, a minha posição é completamente contrária a essas nomeações, né? E nós não temos nem só o presidente, nós temos 2 presidentes, né? Nós temos o presidente estadual do PSOL, funcionário da Prefeitura de Fortaleza, e o presidente municipal do PSOL, também funcionário da Prefeitura de Fortaleza. Ou seja, atendem, né? Eles têm como chefe o prefeito de Fortaleza. E aqui, nada contra o prefeito de Fortaleza ou nenhuma oposição a ele nesse sentido. É uma questão objetiva, né? Se você tem as maiores figuras, né, do ponto de vista institucional do partido... E eleitoral, né? Eleitoral? Não. Tá certo. Eleitoral. Do ponto de vista institucional interno do partido, né? Eleitoral não...
Não. Os dois, trabalhando para a prefeitura, eles têm como patrão o prefeito de Fortaleza. E eles são os dirigentes maiores do nosso partido, né? Então, a contradição que você aponta, ela é bem evidente, né? Por isso, o que nós defendemos? Não necessariamente que eles deveriam ser obrigados a sair da gestão ou não ocupar as posições que eles conquistaram. Foi um diálogo exclusivo deles, né? Isso não foi debatido no PSOL em nenhum momento. Isso não foi uma decisão das instâncias partidárias. Foi uma articulação individual deles com a prefeitura. Nós soubemos pelos jornais, né, dessas nomeações. Mas a nossa posição é que eles deveriam sim deixar as suas posições de dirigentes, né? A gente tem um exemplo no Estado, né? A Adelita também, que está na Secretaria da Juventude. Ela deixou a sua posição de dirigente partidário por uma determinação nacional, né? Foi compelida a isso, né? Esses dois, a nível de município, não fizeram, né? Então, eles deveriam sair das cadeiras de presidentes estadual e municipal do PSOL, já que eles preferem trabalhar na prefeitura, e irem trabalhar na prefeitura, legítimo, né? Agora, as duas coisas é inviável, porque a quem eles vão estar servindo? Ao partido e à organização de uma instituição com peso e relevância do PSOL, ou ao cargo que ocuparam na prefeitura, né? A gente lê isso como incompatível. É igual aqui no Sindiforte, que ou você é diretor do sindicato, ou você é cargo comissionado. Se você assumir cargo comissionado, tem que deixar de imediato a direção do sindicato. Você não pode servir a dois senhores. Exato. Mas, enfim, a pergunta, né, até para o mote do nosso debate mesmo, porque para os servidores públicos, para nós servidores públicos, para a campanha salarial, para tudo que a gente quer construir aqui no Sindiforte, é muito importante a gente ter esses dois parlamentares do PSOL, ter essa força, ter esse apoio, e a gente tem esse zelo, esse cuidado de não corromper essa força, porque a gente sabe que no momento mais crítico sempre foram esses parlamentares, sempre foi esse partido, sempre foi o Gabriel, a Adriana, em outros tempos, né, o Renato Roseno, o João, o Alfredo, são sempre aquelas pessoas que a gente, no cenário mais trágico, são esses parlamentares que a gente sempre conta, e a gente não pode perder isso, não pode correr o risco disso ser corrompido, né? Por isso que a gente traz esse debate aqui, né, para o Sindi Mais Forte, porque esperamos momentos melhores e ficamos muito felizes, não só pela sua reeleição, mas da forma como você foi reeleito, com toda essa força, com toda essa mensagem que a cidade de Fortaleza deu, né, para a extrema-direita. Nós não estamos aqui... Se teve uma vereadora que teve uma votação impactante, nós temos também um Gabriel que trouxe a mesma força para dentro daquela casa legislativa para fazer esse enfrentamento. Então, no mesmo nível, né? No mesmo nível. De representação. Eu diria até melhor, tá? Porque se teve mais votos para lá, mas nós temos mais qualidade, mais capacidade, mais conhecimento para fazer esse enfrentamento. Até faremos. Porque, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Pela vinda aqui. Né? Eu que agradeço o convite, de verdade. Valeu. Obrigado. É isso aí, eu gostaria de agradecer então a todas e a todos que nos acompanharam aqui na conversa com o Gabriel Aguiar, vereador de Fortaleza, a participação do nosso presidente, Ellison Ferreira, e a gente vai encerrando por aqui o Sindi Mais Forte de hoje. Um abraço. Você assistiu e ouviu Sindi Mais Forte, o seu podcast do Sindiforte, o principal sindicato na defesa da classe trabalhadora pública de Fortaleza. Aqui você ouve e assiste a opinião política da sua entidade. Acesse informações sobre os seus direitos, lutas e conquistas. Ouve dicas culturais e de lazer. Produção de Haroldo Barbosa e Márcio Rodrigues. Apresentação: Márcio Rodrigues.